Nessa aula, nós vamos entender como que funciona, né, de forma bem simples, o modelo de regime, chamado de Simples Nacional, tá. Então trouxe aqui primeiramente um mapa mental, vamos avaliar alguns pontos. Pra poder gerar a DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, ele leva em consideração alguns fatores. Primeiramente o fator faturamento, ele precisa saber quanto que você faturou, nos últimos 12 meses, contando a partir daquele mês que você está fazendo a apuração, e o faturamento do mês atual. Então, aquele mês que você está fazendo o fechamento da guia e mais os 12 meses para trás, tá? São pontos relevantes aqui para fazer o cálculo do Simples Nacional. O Simples Nacional você paga uma taxa, né? Só que essa taxa, na verdade, ela está embutida 6 impostos, né? Então, 6 impostos que são CPP, ICMS, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Então, tem 6 impostos agrupados nessa taxa. Por isso que chamamos de Simples Nacional, porque ele simplifica, né, a taxa que vai ser paga. Temos a questão da faixa, né? Então, de acordo com o seu faturamento dos últimos 12 meses, você é classificado dentro de uma faixa etária de imposto. Que, se vamos ver lá na frente, atualmente são 6 faixas. E aí a farmácia ela pode pular de faixa em faixa de acordo com o faturamento dos últimos 12 meses calculado para aquele período, né, que está sendo calculado a guia do imposto. E o último ponto é a segregação. A segregação, elas são as formas de que a gente vai conseguir trazer ali as tributações corretas para cada produto que foi vendido e emitido o cupom ali para o consumidor final. A gente vai entender isso mais lá na frente também. Então, para a gente já ir para a parte mesmo de faturamento, vamos entender aqui primeiramente essas faixas, né? O que são essas faixas? São, como eu falei, são 6 faixas atualmente, tá? A gente pode ver aqui, são 6 faixas. E de acordo com o faturamento calculado nos últimos 12 meses, você é classificado numa faixa, tá? Então, por exemplo, se você fatura aí nos últimos 12 meses, um pouco mais de 1.800.000 e menos de 3.600.000, então você se classifica, por exemplo, na faixa 5, tá? E quando na faixa 5, você tem ali uma alíquota, lembra da taxa que eu falei? A taxa, né, que se paga por aqueles 6 impostos. E você também tem um valor que você pode reduzir, né, ao calcular a parte do imposto, tá? Só vamos marcar aqui para a gente não se perder. Certo. Dos 6 impostos, você tem ali, como eu falei, IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, CPP e ICMS. E cada um deles tem uma alíquota quase que igual para todas, né? Diferenciando principalmente na sexta faixa. Outro ponto importante que a gente precisa avaliar aqui são as questões das listas, né? As listas era principalmente como se usava para fazer o imposto, para saber se você ia pagar o imposto completo ou parcialmente em algumas delas. Eu vou trazer aqui de forma bem resumida, hoje são 3 listas principais, chamamos de lista positiva, negativa e neutro. Sendo que a lista positiva e a negativa a gente chama de produtos monofásicos, né? Os monofásicos se enquadram nessas duas listas. Só que o que acontece? A lista positiva, a gente tem o seguinte cenário, tá? A gente tem aqui a indústria, né? Que a indústria ela fornece para o distribuidor fornece para a farmácia vende para o consumidor final. Então, quando você tem um produto que ele é da lista positiva, significa que a indústria, né, ela já pagou pelo PIS e COFINS. Então, toda a gente lembrar de monofásico, a gente lembra de PIS e COFINS. São esses dois aqui, ó, PIS e COFINS. Então, se a indústria já pagou, o distribuidor não precisa pagar e a farmácia também não, né? Então, principalmente aqui a farmácia, porque a indústria já pagou e o governo já ele conseguiu restituir esse pagamento de PIS e COFINS pelo governo. Então, teoricamente, a indústria ela paga, mas não paga, porque ela acaba sendo isentada pelo governo, que o governo devolve esse valor, quando é a lista positiva. Quando a lista negativa, ela também é monofásica, tá? Tem incentivo de PIS e COFINS, porém, esses são pagos pela indústria. Só que essa indústria não consegue recuperar esse saldo do governo. Tá? Então, a diferença são os dois. A indústria paga tanto em uma quanto na outra, porém, na positiva, a indústria consegue recuperar ainda o que foi vendido
com PIS e COFINS. Na casa da negativa, ela não consegue. Mas ambos, né, tanto positiva quanto negativa, a farmácia não precisaria pagar PIS e COFINS. Então, olha só, já temos um cenário aqui, né, que a maioria dos produtos hoje dos clientes de farmácia, né, tirando o estado do Goiás, a maioria são classificadas como monofásicos. Tá? Então, se você tem produtos que estão classificados como monofásicos, quer dizer que você não precisa, a farmácia não precisa pagar PIS e COFINS, porque alguém da cadeia já pagou, tá? Geralmente a indústria. E quando você tem produtos classificados como neutro, né? Aí o neutro, a indústria, o distribuidor e a farmácia paga, né? Ao fazer a venda. Então você já não consegue, né, reaproveitar nenhum tipo de benefício de PIS e COFINS. Então, o único cenário que você não recupera é quando a lista era neutra. E tem também os produtos de ST, que a gente chama de substituição tributária, que além do PIS e COFINS, você ainda pode, né, ter também a isenção de pagar o ICMS. Então, por quê? Porque o ICMS ela já foi paga pela indústria e pelo distribuidor. Ambos, né, conseguem pedir aí restituição, tudo mais, para poder abater esse imposto que eles pagaram. E a farmácia, quando ela tem produtos que são também ST, elas não precisam pagar ICMS. Então, olha só, estamos falando aqui de 6 impostos. De 6 impostos, existe um cenário que você paga, não paga dois, né, que é o PIS e o COFINS, tá? Então, temos um cenário aí que você não precisa pagar esses dois aqui. E temos mais um cenário que você também não paga o ICMS, né? Então, você já tem aí a metade né, dos impostos aí que você teria que estar pagando, você não precisa pagar. Então ficaria só o IRPJ, o CSLL e o CBP, em a maioria dos produtos. Tá? Então é de extrema importância que isso aqui esteja sempre atualizado, tá? Dentro do cadastro do produto. Então você tem 4 oportunidades aqui. Você tem pagando o PIS e COFINS e o ICMS. Você tem não pagando apenas PIS e COFINS, e paga os outros restantes, tá? Os outros 4. E tem um cenário ideal, que é o melhor cenário, é que você não paga 3 impostos, que é o ICMS, porque tem substituição tributária, o PIS e o COFINS, porque são dos monofásicos, são as listas positivas e negativas, tá? Agora, olha só que interessante. Quando a gente vai fazer a simulação, a gente pega o mês atual, como eu falei lá no começo, e você pega o acumulado dos últimos 12 meses, né? Pegou o acumulado dos últimos 12 meses, você vai ter a alíquota nominal. Então, ela se enquadra no 14,30. Mas onde é que saiu essa alíquota de 14? Ela saiu dessa outra tabela que nós vimos aqui. Tá? Ó, como ele está se enquadrando na faixa 5, então a alíquota ficou de 14,30. Então, voltando lá, voltamos aqui para 14,30 e tem um valor a reduzir de 87.300. Aí a gente pergunta, mas de onde é que você tirou esse valor aqui que eu vou reduzir? Novamente, a gente volta lá na mesma linha, né? Você vai ver aqui, ó, o valor a deduzir. Então, já tem aqui o valor que você vai subtrair daquele cálculo. Então, voltando aqui, então, se retirou mais esse valor e aí você teve uma queda na alíquota. A gente chama de alíquota efetiva. Então, essa aqui seria a alíquota da tabela, mas a alíquota efetiva, porque reduziu esse valor, ela baixou, tá? Então, esse imposto aqui para uma farmácia que fatura na casa dos 300 mil, seria aqui na faixa de 32 mil. Porém, como falamos lá, existe a questão de segregar. Segregar é o quê? É você pegar esse valor aqui, de 335 mil, e fragmentar ele nas oportunidades de você não ter que pagar alguns dos impostos, como PIS, COFINS e ICMS. A gente viu lá atrás. Então, vamos aqui, ó. Se eu destrinchar agora essas informações, né, pegar as informações corretas agora, eu vou colocar aqui o que eu paguei monofásico e o que eu paguei de não monofásico. Então vamos lá, como eu falei, temos 4 oportunidades aqui. O tributado completo, esse aqui é como se fosse não monofásico, que significa vou pagar PIS e COFINS, e também ele não é ST, então vou pagar PIS, COFINS e ICMS. Então esse aqui é o que você paga completo, com todas as 6 alíquotas. E se a gente for fazer aqui uma análise, ó, ele representa 28 mil desses 335. 28 mil apenas. Quando nós vamos para tributado monofásico, significa que
ele não vai pagar PIS e COFINS, porque ele já tem a palavra monofásico, porém, ele vai ter que pagar a ICMS, porque ele não é ST. Então, dos 6 impostos, né, 2 não vai precisar pagar, PIS e COFINS. Se você for ver aqui, é um valor bem pequeno também, é o menor, na verdade, então deu aqui um valor. Aí agora vem para um outro cenário. Ele é tributado com substituição tributária, o que significa? Ele não é monofásico, então você vai ter que pagar PIS e COFINS, porém o ICMS você não precisa, porque ele é ST. Então, quando ele é tributado ST, né, em alguns relatórios também vem a palavra isento, você tem que somar esses dois valores, você vai ter aqui PIS e COFINS sendo pago, mas o ICMS não, tá? Por causa do ST. E aí deu um valor aqui bem considerável, deu 41.555. Agora vem o cenário ideal, o melhor cenário possível, quando ele é ST e monofásico, né? Como eu falei também, às vezes em alguns relatórios vem o isento, então você leva em consideração aqui também na somatória. Então, quando ele tem, não vou precisar pagar PIS e COFINS por causa do monofásico e não vou precisar pagar o ICMS porque ele é ST. E olha só que interessante, a maior parte, a maior fatia do faturamento está classificada nessa parte aqui que você não vai pagar a metade dos 6 impostos. Então, olha só, quando você vai fazer a separação de cada valor que você vai pagar de imposto, a sua alíquota, né, ela já caiu ali de 9,60 para 5,49. Isso faz o quê? Que quando você segrega, você traz as informações de forma fragmentada exatamente, o que você vai ter de benefício de pagar ou não pagar. Ó, de 32 mil já foi para 18 mil. É uma economia de 13 mil, 42% aí de imposto reduzido só por fazer o processo correto, tá? Então é de extrema importância que você sempre, né, opte pela segregação dos produtos. Bem, como que pega essas informações? Muito simples. No portal da PGDAS, quando você acessa e entra com o certificado digital, você consegue vir aqui nessas informações, consultar declarações, você pode imprimir aqui um extrato. E dentro do extrato você já tem as informações que já foram lançadas pela contabilidade. Tá? E dentro desse processo, você tem aqui a receita bruta dos últimos 12 meses, está abreviada aqui com RBT12. Tá? Você pega essa informação aqui, que ela que é usada para fazer o cálculo, para saber em qual faixa você vai se encontrar dentro do Simples. E como é que eu faço para pegar os relatórios monofásicos dentro do sistema? Bem, na parte de lá do sistema, você entra na relatórios fiscais, coloca o período que você está fazendo a consulta, um período fechado, e você vai colocar o relatório número 8, que é o relatório dos monofásicos. Então vai tudo bem mastigado. Eu trouxe um detalhe aqui interessante, que nessa imagem aqui, essa foto, ela representa uma farmácia do Goiás. E percebe-se, né, que na farmácia do Goiás, a maioria dos produtos não são ST, não tem substituição tributária. Então, mais uma vez aqui recapitulando, nós temos 4 cenários possíveis, dos monofásicos e não monofásicos, quer dizer, não pago o PIS e COFINS e pago o PIS e COFINS, e tem a questão do ST, substituição tributária, pago o ICMS ou não pago o ICMS, tá? Em ambos os casos. Essa aqui é a imagem de quando se lança de forma segregada dentro do portal da PGDAS, onde nós temos ali em cima, isolado, os de 9 mil, por exemplo. São os valores que você vai pagar 100% as 6 alíquotas, tá? Você não mexe nada aqui, deixa tudo em branco. Você vai preencher aquelas informações. Aí você vai ter aqui agora, são os 4 cenários que eu sempre falei, né? As 4 possibilidades. O que paga 100%, que é um valor pequeno, né? Comparado com esse outro aqui de baixo. O melhor cenário possível, né? Que não tem PIS, COFINS, ICMS. Ó, você está vendo aqui que está preenchido aqui com as palavras aqui de tributação, né? Você tem um cenário que você vai pagar o PIS e o COFINS aqui, mas você não vai precisar pagar o ICMS. E você vai ter o cenário que você vai pagar o ICMS, mas não vai pagar PIS e COFINS. Então, são as 4 probabilidades aí de lançamento dentro da guia do imposto. Algumas perguntas frequentes que já aconteceram ao decorrer dessas apresentações são:
Eu pago errado por causa do meu contador? Não. A maioria das vezes o contador ele só utiliza as informações que está dentro do cadastro do sistema. Então, se o cadastro estiver desatualizado, estiver errado, infelizmente essas informações são as que vão valer. Depois que você emitiu o cupom fiscal, as informações não tem mais como corrigi-las, né? Então, você já está declarando aquele imposto de acordo com o que estava no cadastro do produto. Como que eu posso evitar os erros? Primeiro, você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer os cadastros, evitar, né, de ficar preenchendo qualquer informação e não pode também confiar 100% no que vem no XML do fornecedor. Muitas vezes a informação que vem lá, elas são desatualizadas. E um campo, né, muito importante que ajuda também na tributação do produto é o NCM, nomenclatura comum Mercosul. Código que muitas das vezes a gente se depara ao emitir um cupom fiscal, dá um erro. E aí você acaba pegando a ver na internet, pegando um código genérico, colando lá, e essa informação acaba te gerando mais imposto. Tá? Então é sempre manter o cadastro sempre bem atualizado. Tenho que atualizar os dados manualmente dentro do cadastro dos produtos? Bem, você precisa sim atualizar todos os produtos da sua farmácia, todos os itens que você tem cadastrado. Porém, o trabalho manual, ele pode ocorrer também muito erro, e o problema maior é porque ele sofre alteração com muita constância. Isso sai no diário oficial, e você não vai, provavelmente, ter uma pessoa dedicada para ficar lendo todos os dias o que sai no diário oficial, e até mesmo para interpretar o que está escrito lá não é tão fácil. Então a gente tem uma forma de automatizar esse processo para quem ainda não utiliza ou quem já teve a oportunidade de conhecer, que é o nosso gestor tributário, onde você, com alguns cliques, você atualiza todos os cadastros do produto sem se preocupar, né, de ter que ficar entrando em cadastro para realizar esse procedimento e o contador conseguir ter informações corretas para poder fazer o lançamento lá na guia do imposto. Bem, uma outra pergunta também que já me falaram é: paguei, estou pagando um tempão errado, né? Eu queria saber se eu posso fazer algo por isso. Então, existe uma forma de você recuperar o que você pagou errado, tá? Você pode recuperar saldo até 5 anos para trás. A gente chama de recuperação de crédito de recebíveis, onde você pode estar solicitando para algum profissional da área contábil, tá? Para que ele faça uma análise para ver o que que você pagou errado para trás e ver se é possível ter algum saldo positivo, né? Lembrando que vai ter coisas que você vai ter pago a mais, vai ter coisas que você vai ter pago a menos. Então é importante, né, que o profissional, né, apresente as duas tratativas para que o governo entenda que você está fazendo algo de má fé. Então é possível sim recuperar, às vezes recuperam pagando em espécie mesmo, em dinheiro. Já vi casos assim, e também tem casos que eles usam esse valor que você tem de crédito para abater uma parte do seu imposto todo mês, até quitar a dívida. Tá? Então você tem que ver quais são as possibilidades que são possíveis dentro da sua região. Tá? Então essas são as perguntas mais frequentes. Espero que tenha ajudado aí muitas pessoas a tirar essa dúvida com relação à parte tributária. Né? Qualquer dúvida, você pode chamar aqui que a gente vai ajudando. Tá bom? Valeu!